Amém. Pode se sentar. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Eu estava falando com o pastor Paulo, pastora Cris, tudo bem? Estava falando com o pastor Paulo que a foto que o Diego mandou, eu tinha cabelo, não usava óculos, usava aparelho no dente, para você ver quanto tempo faz isso, não é? Isso é um bom sinal também. Isso é sinal que a nossa amizade está durando anos, né? Isso é um bom sinal. Que bom vê-los novamente. Nesse dia muito especial, quero trazer-lhes uma palavra do coração, do meu coração para a vida de vocês. Tenho certeza que Deus vai falar com você essa noite, amém? Vai falar com a sua vida, vai falar com a tua família. Essa é uma igreja que eu amo de coração e Deus está se movendo neste lugar para o crescimento, para a obra que Deus tem na vida de cada um de vocês. Quero lhes convidar a abrir sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. Profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. Israel vivia um tempo de apostasia, um tempo de afastamento de Deus, um tempo de esfriamento espiritual. E o profeta faz uma oração. Esse capítulo todo ele faz uma oração ao Senhor, abrindo o seu coração e passando, talvez não o sentimento que Israel estava vivendo, mas o sentimento que ele estava vivendo e gostaria que Israel estivesse passando por esse momento de entrega ao Senhor. É bem uma postura de pastor, muitas vezes, que se coloca na presença de Deus pela sua igreja, pela sua congregação, pela sua cidade, pelo seu bairro, em vista de uma necessidade ou de uma escassez espiritual, de uma frieza espiritual, e ele clama por uma situação. E nesse verso 8, Isaías 64, verso 8, ele faz, na sua oração, ele diz o seguinte para o Senhor: contudo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Até aqui. Eu gosto muito dessa expressão, contudo. Contudo, como ele começa dizendo no início desse verso, a palavra contudo significa todavia, Senhor. Mesmo assim, mesmo com essa frieza, mesmo com essa apatia que está vivendo o povo de Israel, mesmo com esse pecado, com esse afastamento de Deus, da presença do Senhor, nós estamos aqui, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus e nós somos barro. Ele coloca numa situação de posicionamento, dizer, por ele ser profeta, ele diz, eu sou barro, nós somos criação de Deus, nós somos barro na mão do oleiro. E nessa noite eu quero dar o seguinte tema para esse sermão, como barro nas mãos do oleiro. Esse é o tema dessa noite para a tua vida e desejo que o Senhor te molde nessa noite para que você volte novamente a tempos do primeiro amor. Amém? Somos barro e como barro nas mãos do oleiro nós entendemos que somos uma obra contínua. A palavra de Deus nos ensina que nós estamos sempre em edificação, sempre em crescimento, sempre em transformação. E principalmente nós, ou você que é um servo de Deus, eu quero te dizer que você é um edifício em constante reforma. Deus está sempre movendo-se em sua vida para pôr ordem em coisas, em situações, em circunstâncias, quer seja seu casamento, quer seja na sua vida financeira, quer seja na sua vida profissional, na sua vida ministerial. O Senhor está sempre pondo ordem, como um bom oleiro que Ele é. Ele coloca ordem justamente com as suas mãos. Mas, falando de barro, nós podemos extrair
uma excelente lição dessa metáfora que foi apresentada pelo profeta Isaías aqui no Antigo Testamento. Essa lição belíssima, importante, indispensável para o cristianismo, porque nos coloca na nossa condição de quem somos. Somos barro, sempre seremos. Nunca deixaremos de ser barro, nunca deixaremos de ser essa criação de Deus que Ele um dia constituiu em nossas vidas. O profeta Isaías vem falando da grandeza de Deus. Tu és pai e tu és oleiro. O oleiro que molda, o oleiro que transforma. Bom, primeiro, nessa noite nós precisamos tentar. Veja bem a minha frase, tentar entender a mente do oleiro divino nesse processo de construção que somos nós todos os dias. Nós somos um ser complexo, amado. Você é uma pessoa complexa. E todos nós temos esses picos constantes em nossas vidas de complexidade. Por exemplo, de manhã, às vezes estamos bem e de repente alguma coisa acontece no meio-dia e à tarde já tudo se põe a perder. E à noite, então, já é uma desgraça total. Porque não conseguimos muitas vezes trazer um equilíbrio na nossa emoção, nos nossos sentimentos, e precisamos, como barro que somos, entender que essa natureza humana, carnal, terrenal, ela, para nós, cristãos, filhos de Deus, ela é um constante moldar de Deus em nossas vidas. Você está em constante mudança nas mãos do oleiro. Para que essa mudança aconteça, é necessário estar na mão do oleiro. Entendem? É necessário estar nas mãos do oleiro. Precisamos estar perguntando sempre para o Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Nós tendenciosamente tratamos de pedir sempre: Senhor, faça a minha vontade. Assim, e nós sempre nos colocamos em oração muitas vezes, e a nossa oração é uma petição total: Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço, Senhor, eu te peço, eu te peço, eu te peço, e esquecemos de dizer que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida. E nós precisamos colocar e entender que nesse processo de barro, nesse processo de oleiro, nesse processo de vaso em formação, nós entendemos então o verdadeiro chamado de Deus para servi-lo, para exercer o propósito dele nessa terra, exercer o propósito dele na sua família, exercer o propósito dele no trabalho, na igreja em que você está. Por isso, a minha pergunta inicial nessa manhã, acostumado a pregar de manhã, nessa noite para você é: quantos nesta noite estão precisando de uma direção de Deus aqui? Não levante a mão, por favor. Porque eu não quero te expor, porque nessa noite o Senhor vai quebrar esse vaso que está rachado, esse vaso que está trincado, esse vaso que já está desgasto, está marcado de pancadas, e o Senhor precisa quebrar esse vaso e realmente refazê-lo novamente. Para isso é preciso voltar às mãos do oleiro. Mas falando em barro novamente, o barro não tem valor. Ninguém briga por barro. Você já viu alguém? Esse vaso de barro é meu, eu quero levar. A família não briga por barro, por vaso de barro. O barro é destituído de importância. Ninguém faz uma herança colocando no testamento um vaso de barro sem valor nenhum. Brigam por petróleo, por terra, brigam por casas, brigam por ouro, por bens, por carro, mas por barro, por vaso de barro ninguém briga. Isso revela que a nossa fragilidade diante da sociedade, do mundo. O mundo olha para você e não vê valor. A família, de repente, olha para você e não vê valor nenhum. A sociedade olha para você e não vê valor nenhum. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Esse vaso que é frágil, esse vaso que não tem valor para a humanidade, para a sociedade, esse vaso que quebra fácil, para o Senhor ele tem valor. Sabe por quê? Porque nós somos pó, o barro vem do pó, e o pó é algo que foi criado por Deus. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, vocês estão comigo, amém?
Gênesis 2, capítulo 7, o Senhor vai dizer assim, olha, então Deus formou o homem, está aí? Então Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Olha que interessante, o Senhor formou o homem do pó da terra. Deus fez um boneco de barro, e Ele soprou na sua narina. A palavra soprar tem o mesmo, no original tem o mesmo sentido de Yavé, é o sopro. Yavé é uma palavra que não tem uma tradução literal, não tem um significado. Yavé é um sopro de vida. Yavé soprou. Quando você respira, quando você fala, você está falando Yavé, você está falando Deus me fez, Deus soprou em mim. Esse ar que você respira, esse ar que você coloca para dentro de você, foi soprado em você pelo Yavé, pelo Deus Todo-Poderoso, que te criou, que te formou. Talvez você não seja perfeito, talvez você tenha defeitos, talvez você tenha algumas circunstâncias no seu corpo, mas você está aqui, você está me vendo, você está me ouvindo, você está respirando, e Yahvé está aí em você, na tua vida. Mas vocês conhecem a história, o homem falha, o homem pisa na bola, juntamente com sua mulher, Adão e Eva, e em Gênesis capítulo 3, verso 19... o Senhor vai dizer assim, ó, com o suor do teu rosto, presta bem atenção nisso, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então esse processo de Deus em nossas vidas, revela mais ainda, essa fala do Senhor ao homem e à sua mulher, revela mais ainda a nossa fragilidade, e revela mais ainda que nós não somos nada, nós somos pó, e este pó voltará para o pó, voltará para a terra, porque não tem valor. A palavra de Deus nos traz, calma irmãos, eu estou te destruindo agora, mas depois eu vou te levantar, tá bom? Caramba, o pastor só está batendo, né? Mas tranquilos, fiquem tranquilos, já vou começar a levantar a sua bola, olha só que lindo. A palavra também de Deus nos traz advertências carinhosas sobre esse processo desse barro. Olha só o que diz então 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17 e 18, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, dentro desse processo de transformação, contudo, novamente, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Ou seja, esse vaso que não tem valor, esse vaso que é formado pelo Senhor, não pode passar de um processo do seu Criador, não pode ir além daquele que o criou, não pode passar uma ideia de que é melhor do que os outros vasos, perdão. Nós não somos melhores do que ninguém. O apóstolo Paulo ele diz aqui, olha, não é aprovado quem a si mesmo se gloria. É aquele processo que nós sempre tratamos de viver e de vivenciar no ministério. Eu prego melhor do que o pastor, eu canto melhor do que a irmã, eu toco melhor do que os meninos, eu sou melhor nisso que eu faço, eu ensino melhor, eu canto melhor, eu prego melhor, eu ministro melhor. O chamado não pode mudar quem somos diante do Senhor. E o que nós somos? Somos vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro. Gálatas capítulo 6, verso 14, o apóstolo Paulo ainda vai dizer para a igreja em Gálatas, ele vai dizer o seguinte, longe de mim, olha quem está dizendo, o apóstolo Paulo, que escreveu dezenas de cartas, dezenas de livros, ele diz assim, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E muitas vezes, amados, nós nos colocamos numa posição por achar que somos melhores do que o nosso irmão, melhores do que outras pessoas.
E não, somos todos iguais perante o Senhor. Mas aí existe algo excelente em nossas vidas que nos diferencia, e aí nós começamos a entrar num processo de melhorar essa mensagem, tá bom? Olha só, 2 Coríntios capítulo 4, vai dizer o seguinte, o apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, no verso 7, 2 Coríntios 4, 7, diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro. Há um tesouro dentro de você, há um tesouro dentro de mim, há um tesouro dentro dessa pessoa que está ao seu lado, desse irmão que está atrás, à frente de você, há um tesouro dentro de você. Para mostrar, o apóstolo Paulo continua, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então o Senhor nos permite ser barro, vaso de barro, mas há um tesouro escondido dentro desse vaso de barro, que nos diferencia, que nos qualifica, que nos dá um diferencial, que nos torna diferentes um dos outros, que são os dons, que é o Espírito Santo, e já vamos falar disso já. E ele continua o texto dizendo: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Então a essência de Deus, esse tesouro que está dentro de nós, de mim e de você, revela a manifestação do reino de Deus. Então esse vaso que não tem valor para a sociedade, que não tem valor para a família, que não tem valor aí na rua, mas quando estamos aqui dentro, esse vaso revela o tesouro que está dentro dele, e então os dons são manifestos, a palavra é manifestada. Por isso o Senhor deu dons, e tem dons para pregar, e tem dons para ministrar, tem dons para profetizar, tem dons para curar, e aí está esse tesouro dentro desse vaso, mas a sua essência, ou melhor dizendo, o seu exterior, somos todos iguais. Somos todos imagem e semelhança de Deus, temos todo o sopro divino de Deus, o Yahvé está em nós, o Yahvé está em nós aqui, quando respiramos, Yahvé está em nós. Por isso, amados, quando você olha para este irmão que está do teu lado, você vê exteriormente um vaso de barro, uns já estão meio desgastadinhos, né? Como falamos aqui no começo, mas o tesouro está dentro. É o tesouro que nos une, é o tesouro que nos faz sermos igreja, é o tesouro que nos faz olhar para o irmão e dizer: eu amo você em Cristo. É esse tesouro que está em nós que faz a gente ficar sem se ver um tempo, e quando se vê, parece que se vê todos os dias. Porque este amor que transcende, esse amor que externa a presença de Deus em nossas vidas, é para a excelência da glória de Deus, amém? É para a excelência da glória de Deus em nós e por nós. E então eu quero contar uma história linda que está no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 18, vocês estão comigo ainda, amém? Jeremias capítulo 18, verso 1. Olha que linda essa parábola, essa palavra do profeta Jeremias. Jeremias 18, verso 1, diz assim: esta é a palavra, e esta palavra veio a Jeremias da parte do Senhor, veio do Senhor. Vá à casa do oleiro, disse o Senhor ao profeta, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim vocês são nas minhas mãos, ó comunidade de Israel.
Claro, é uma palavra para Israel, mas essa palavra serve para nós hoje, cabe em nossas vidas hoje, cabe nesse processo de pregação que eu estou trazendo hoje para você. O vaso que ele fazia quebrou em suas mãos. Isto é a fragilidade. Eu não sei se vocês já viram, talvez naquele filme Ghost, né? Todo mundo viu um vaso sendo feito, né? Mas não é aquilo ali, não é aquilo. Existe a roda onde o oleiro faz o barro, o vaso. E então ele pega aquele monte de barro molhado e ele coloca sobre essa roda, que é uma madeira. E embaixo existe um pedal que ele vai acelerando. E essa roda vai rodando, e então ele vai molhando as suas mãos e vai moldando esse monte de barro, até se tornar um vaso. Mas veja, irmãos, há um processo nisso. Essa palavra que o Senhor diz ao profeta Jeremias, que ele vê o oleiro fazendo o barro, o vaso, e esse vaso ele se desmancha na mão do oleiro. E ele se desmancha, e a gente não vai aqui entrar no mérito por que desmanchou, não é o processo do sermão, mas assim porque foi vontade do oleiro. E quando esse vaso por algum motivo desmanchou na mão do oleiro, o oleiro então amassa tudo de novo e refaz um novo vaso. É a vontade do oleiro. Lembre-se que eu comecei dizendo na minha introdução que nós precisamos entender qual é a mente do oleiro e a vontade do oleiro para as nossas vidas, qual é a vontade do Senhor em mudar situações em nossas vidas. Então, olha só, quando você está ali na roda, sendo amassado pelo oleiro, isso significa situações em nossas vidas que nós não entendemos, são problemas, e nós estamos ali sendo amassados. As circunstâncias estão nos apertando, estão machucando, estão nos ferindo, os problemas estão difíceis, mas você está na mão do oleiro. O oleiro em momento nenhum desistiu do barro, em momento nenhum ele desistiu de continuar a sua obra naquele monte de barro. Em momento nenhum ele perdeu o prazer de continuar. Quando o vaso se desmanchou, em momento nenhum ele pensou, esse barro não tem jeito, eu vou jogar fora e vou pegar um novo. Não, ele monta novamente e refaz um novo vaso. Revela a fragilidade que estamos na mão do Senhor. Somos esse barro, esse vaso de barro, e estamos na mão do oleiro. Essa é uma parábola do Antigo Testamento, essa parábola que nós lemos. É uma das mais conhecidas do Antigo Testamento. São lições eternas, e já vi dezenas de vezes sermões como este, você também já deve ter visto milhares de pregações como essa. Mas o maior exemplo para mim, deste sermão, é o oleiro versus barro. Jesus... E aqui eu quero contextualizar, sair da metáfora e colocar para um plano humano. O maior exemplo que eu tenho disso é Jesus moldando Pedro. Pedro era um vaso tosco, ignorante, semi-analfabeto, estúpido, agressivo. Tudo bem? Vocês concordam comigo? E Pedro, na sua ignorância e se achando um dos melhores discípulos do Senhor, porque Jesus tinha muitos discípulos, ele andava com 12 mais próximos, e desses 12 ele tinha 3 muito mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. No barquinho, né? Toda vez que eu falo isso, eu canto essa musiquinha, vem na minha cabeça. Bom, enfim. Mas, e Jesus tinha esses 3 próximos, e Pedro se achava o máximo dentre esse relacionamento, porque ele estava sempre com Jesus nas orações. Quando Jesus ia para algum lugar afastado, ele levava os 3. Enfim, Pedro estava ali. Mas Pedro, mesmo com essa proximidade, mesmo andando com Jesus, mesmo sendo
próximo de Jesus, ele nega Jesus. Ele questiona Jesus quando Jesus pergunta quem lhe tocou, quando aquela mulher do fluxo de sangue toca Jesus, e Jesus pergunta quem tocou, e Pedro, Senhor, você está de brincadeira, olha aí a multidão, está todo mundo te apertando, e você pergunta quem te tocou, Senhor? Ele questiona Jesus. Ele acha que Jesus é um fantasma quando Jesus se apresenta no mar, nas 4 horas da manhã, e eles no barco, e ele acha que Jesus é um fantasma. E o pior, ele repreende Jesus. Quando Jesus está contando para os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, que ele iria ser preso, enfim... Ele fala, Senhor, ele puxa o braço de Jesus. Eu fico imaginando a cena, tá? Eu falo assim, mas eu imagino, ele puxa Jesus assim de lado e fala, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Isso não pode te acontecer. Tem compaixão de ti, Senhor. E que Jesus fala? Para trás de mim, Satanás. Mas, quando Pedro está cheio do Espírito Santo, restaurado, renovado, tem um encontro com Jesus, ele perdoa, o Senhor o perdoa, ele perdoa o Senhor, e então quando ele é renovado, ele é cheio do Espírito Santo, Pedro é um novo homem, porque o Senhor tratou, porque o Senhor o lapidou, porque o Senhor o amassou. Ele precisou ser provado, ele precisou ser tratado no seu caráter, na sua personalidade. E então quando ele se levanta, ele prega para mais de 3.000 pessoas. E essa multidão se converte ao Senhor. E Pedro se transforma um homem totalmente diferenciado. Por isso, eu respeito os processos de Deus na vida de um homem. Você tem que respeitar os processos de Deus na sua vida. E os processos de Deus... Eu quero afirmar para vocês aqui, fazer uma afirmação. Olha só, os processos de Deus na vida de um homem é doloroso. Eu já contei aqui, certa vez, bem rapidinho, meu filho pequeno começou, não tão pequeno, mas acho que com 7, 8 anos, começou a ter dores nas pernas. Muita dor nas pernas. E nós então, pais de primeira viagem, levamos correndo no ortopedista pediátrico e ele disse, examinou, olhou, fez meu filho andar para cá e ele disse, pai, não tem nada. Pais, não tem nada. Seu filho está crescendo. E eu nunca me esqueço do que o médico disse, Diego. Ele disse assim, crescer dói. Crescer dói. Está doendo? Você está crescendo. Está doendo? Você está crescendo. Respeite os processos de Deus na sua vida. Tenha paciência, porque você ainda está nas mãos do oleiro. Enquanto está nas mãos do oleiro, há conserto. E então esse oleiro, quando ele conclui o vaso, aquele vaso não está pronto, aquele vaso está pronto, está moldado, já tem uma forma, mas ele ainda não está pronto para ser colocado à vista de todos. Ele precisa passar por um outro processo. Quem sabe qual é o outro processo? O forno. O oleiro então pega aquele vaso com muito cuidado, com todo o cuidado do mundo, e coloca dentro do forno. Ó, aqui comigo, aqui estava a roda, tudo bem? Desse lado aqui, imaginaram comigo? E aqui então está o forno. Então ele sai daqui, pega esse vaso com todo o cuidado e coloca dentro do forno e deixa lá. E ele vira as costas e vai embora. Nesse processo já não está mais na mão do oleiro, está no forno, está sozinho, porque é necessário estar no forno. É necessário estar no forno, porque no forno vai te dar consistência, o forno vai te dar robustez, o forno vai te dar graça, o forno vai te dar força para você aguentar os trancos. Porque enquanto você está na mão do oleiro, na roda, você ainda está molhado, você ainda é frágil, mas quando entrar no forno, ali começa o processo de cozimento, e então nesse processo vai te dar força. Esse processo é solitário.
esse processo já não está mais na mão do oleiro, mas ele está olhando, porque existe o tempo certo de tirar do forno. O oleiro sabe o tempo que tem que sair do forno o vaso. Então, mas ele está sempre olhando. Será que está pronto? Ainda não, ainda tem. Vou deixar mais uma semana ali. Não é uma semana que fica, mas eu estou aqui dizendo. Aí o oleiro volta e diz: ainda precisa de mais um pouco, vou deixar mais um mês aqui. Vocês estão comigo, amém? Amém. Vocês são demais, vocês já entenderam tudo, né? E muitas vezes nós não entendemos esses processos de Deus em nossas vidas. Nós achamos que quando nos tornamos vaso, nós já podemos sair e fazer as coisas. Eu estou pronto, pastor, eu posso ir, eu posso pregar, eu posso fazer. Olha, eu sou vaso, olha que vaso bonito eu sou. Eu já posso tocar, eu já posso cantar, eu já posso pregar, eu já posso fazer diaconia, eu já posso dar aula na escola bíblica. Não, você precisa ir por forno. E nesse processo, quando saímos da mão do oleiro, é onde a nossa identidade é forjada. No forno a nossa identidade é forjada. Aqui ele está sendo preparado, mas no forno é forjado. No forno dá a robustez, como eu falei. E então achamos que já estamos prontos. Só que, como diz os jovens, só que não. Nós precisamos ainda desse processo de Deus. Estar sozinho no forno significa o cuidado de Deus nos olhando, nos observando. O Senhor está com seus olhos. Eu não sei qual processo da vida você está, se você está sendo amassado, ou se você já é um vaso, ou se você está no forno. Eu não sei qual é o processo de Deus na sua vida, mas saiba, o Senhor está perto de você em todo momento. O maior exemplo que eu tenho desse processo de Deus, é quando, desse processo do oleiro, é quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou embora, vocês já foram preparados, vocês já estão prontos, aliás, vocês já estão quase prontos, eu vou para o Pai, e vocês vão para onde? Vocês vão para o forno, vão para Jerusalém, fiquem lá, permaneçam lá em oração, até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder. E então os discípulos vão para Jerusalém, ficam lá aguardando o Espírito Santo. A Bíblia não diz quanto tempo eles ficaram ali, esperando. Da mesma forma que o oleiro não diz quanto tempo você tem que ficar no forno, ele apenas sabe o tempo certo. Entende? Muitas vezes você vai bater no vidro lá do forno e vai dizer: oleiro, eu estou pronto. E o oleiro vai fazer: fica aí ainda. E aí é onde a gente fica bravinho, né? A gente fica nervosinho, a gente fica triste. O Senhor não me ama. Eu quero logo fazer a obra, eu quero logo fazer as coisas. O Senhor... Não, meu irmão. Você está nos olhos do Senhor. Eu quero concluir com um dos textos bíblicos que eu amo demais. É Lucas capítulo 15. Depois em casa você pode ler, eu coloquei aqui, mas em casa você leia todo o capítulo. Você vai ver em Lucas 15, 3 parábolas incríveis que tem nesse capítulo. 3 parábolas que eu amo demais. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Essas 3 parábolas revela o cuidado de Deus para com a sua criação. Na parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás, porque a ovelha se perdeu. A ovelha não queria se perder. Ninguém se perde porque quer, não é verdade? A gente, quando sai com o endereço para algum lugar, a gente não sai querendo se perder. Eu quero me perder, eu quero cair lá no meio da bocada que eu quero ver o que vai dar. Não, ninguém faz isso. A gente vai para um lugar e a gente quer chegar no lugar na hora certa, na hora combinada. Mas aqui nessa parábola de Lucas 15, a ovelha se perde das outras. E esse pastor, ele vai e busca essa ovelha e traz para casa. E diz que quando ele encontra essa ovelha, ele chama os amigos e diz: olha, se alegrem comigo, porque essa ovelha que se perdeu,
Não porque ela quis, mas se perdeu porque o processo da vida dela fez com que ela se perdesse. Ela foi encontrada, eu a encontrei e a trouxe de volta. A parábola da dracma perdida revela uma mulher que perdeu uma moeda importante, uma dracma. Uma dracma era um dia de trabalho praticamente, não, um denário era um dia de trabalho, era quase um dia de trabalho uma dracma. E então ela perde uma dracma que talvez seu marido tenha labutado para conseguir, e então ela revira a casa, ela procura, ela remove os móveis, ela varre a casa, mas quando ela encontra, ela faz festa, porque ela encontrou aquela dracma perdida. Mas a terceira história desse capítulo, que é o que eu mais amo, fala do filho pródigo. O filho pródigo não se perdeu. O filho pródigo, ele saiu porque quis da casa do pai. Mas o pai não foi atrás dele. É o processo de Deus na vida. Assim como o pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da dracma perdida, o pai que perdeu o filho, que saiu de casa, melhor dizendo, o filho, ele não sai procurando o filho, ele sabia, eu tenho certeza que na mente daquele pai, ele tinha no seu coração a seguinte afirmação: ele vai voltar para casa, porque ele sabe onde eu moro, ele sabe onde ele cresceu, ele sabe onde ele se alimentou, ele sabe que nessa casa tem comida, tem cama, tem cuidado, tem alimento. E esse filho pródigo que sai, quando ele volta, aliás, eu gosto dessa história que diz que quando ele está lá no meio dos porcos, comendo o resto dos porcos, ele cai em si. Como é legal cair em si, né? Cair em si é como se tomasse um tabefe na orelha e vem assim: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho a casa do meu pai, lá tem comida boa, lá tem cama, lá tem banho quente. Bom, não sei, mas eu imagino que sim. Lá tem comida boa. E ele tinha perdido tudo. E o texto diz que quando esse pai vê o filho vindo ao encontro da casa do pai, ele sai então ao encontro desse filho, e diz o texto que ele abraça o filho, e o filho começa pedindo perdão, e ele então chama os servos e diz: tragam roupa, coloquem um anel, porque toda a família tinha um anel de família, tinha um anel de símbolo da família. Ele talvez tenha vendido o anel para comprar comida, e o pai diz: coloca sapato nos pés, porque está descalço. Talvez tenha vendido sapatos para comprar comida, sei lá. Tudo isso é o processo de Deus em nossas vidas, é o cuidado que Deus tem para nós, mas Ele sempre, nesse processo de Deus, Ele sempre vai tratar com amor, porque Deus nunca, queridos, nunca vai te expulsar, nunca vai te quebrar, porque Ele quer te quebrar, mas se Ele te precisar quebrar, Ele vai quebrar para fazer uma nova estrutura, um novo vaso, uma nova estrutura na tua vida. Por isso é os processos de Deus em nossas vidas. E esse processo de Deus moveu-se na vida desse filho pródigo, a ponto dele olhar para si e dizer: eu aceito agora passar novamente pelo processo. E ele diz para o pai: faze-me um dos seus jornaleiros. E o pai diz: não, você é meu filho. Você é meu filho. Você tem direitos. Você é filho de Deus. Você tem direitos. Talvez você tenha estado vivendo um tempo difícil na sua vida. Você está vivendo um tempo onde você não está entendendo os processos de Deus. Mas hoje o Senhor te fala para que você aguente firme, porque esse processo vai te fazer uma pessoa mais forte, uma mulher mais forte, um homem mais forte, para aguentar as circunstâncias desse mundo, as pancadas desse mundo. Mas não se esqueça, porque quando sai do forno, o tesouro é colocado dentro desse vaso. O tesouro é colocado dentro do vaso. Enquanto está no forno, não pode ter tesouro lá dentro. Mas quando sai do forno, então é colocado o tesouro.
E esse tesouro está aqui, é o Espírito Santo, está em mim, está em você, e Ele vai te fortalecer nesses tempos difíceis que você está vivendo. Que Deus abençoe a palavra no seu coração. Fique em pé no teu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Quantos nessa noite, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Quantos nessa noite entenderam essa palavra, sabe que o Senhor falou ao seu coração? Levanta uma das mãos, eu quero orar por você. Amém, amém. Obrigado, Senhor, por todas essas mãos levantadas. Fica com a tua mão levantada, eu quero orar por você. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por todas essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, Senhor. Fortalece agora nesses processos, Senhor Deus, que elas estão vivendo. Eu não as conheço, Senhor, não sei quais são suas lutas, eu não sei quais são as suas batalhas, Senhor, eu não sei o que elas estão vivendo, mas nessa noite, Pai, eu te peço, Teu Espírito Santo fortaleça cada um desses homens, dessas mulheres. Tira a tristeza, tira, Senhor, a violência do mundo, tira a agressão, Senhor, tira essa dor na alma, essa angústia no coração, Senhor, para que elas possam entender que o Senhor os ama, que o Senhor a ama, que o Senhor te ama, que o Senhor tem plano, tem uma história na tua vida, meu irmão, minha irmã, para algo grande. Permita agora nessa noite que o Senhor transforme a sua vida e te faça um vaso novo. Faça um vaso novo. Diga ao Senhor aí no teu lugar: eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Diga aí no teu lugar: Senhor, quebra a minha vida se for necessário, Senhor, quebra a minha vida. Permita o Senhor agora voltar à mão do oleiro. É melhor estar na mão do oleiro do que longe das mãos do oleiro. Permita agora, diga: Senhor, quebra-me de novo, Senhor, quebra a minha vida e faça de novo, Senhor. Eu quero ser um vaso novo na tua presença, Senhor. Eu quero ser um vaso de honra para ti, Senhor. Oh, Pai amado, eu oro e abençoo esses amados nessa noite, Senhor, e ministro as tuas mágicas bênçãos sobre eles, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém e amém. Quantos oraram assim comigo? Amém? Deus abençoe a sua vida, Pastor Diego.